No começo dos anos 90, em uma região cercada por fazendas gigantes e estradas de terra vermelha que pareciam nunca ter fim, existia um homem que todo mundo conhecia pelo mesmo nome, o magnata do gado de coração de ferro. O nome dele era Alberto Vasconcelos. Alto, sério, olhar duro e sempre montado numa caminhonete poeirenta que cruzava suas terras de ponta a ponta, Alberto era dono de uma das maiores propriedades da região. Diziam que ele podia comprar metade da cidade se quisesse. Mas também diziam outra coisa, que o coração dele era frio como pedra. Alberto era respeitado pelos peões, temido pelos concorrentes e comentado nas rodas de conversa da cidade. Não porque fosse um homem mau, mas porque era duro, frio nos negócios, direto nas palavras e completamente fechado quando o assunto era amor. Na juventude, ele até tinha sido diferente, mas depois de uma decepção que quase ninguém sabia explicar direito, Alberto tinha feito uma promessa silenciosa a si mesmo: nunca mais se apaixonar. E ele vinha cumprindo isso muito bem. Mulher nunca faltou na vida dele. Nas festas da região sempre aparecia uma companhia nova ao lado do magnata. Uma professora da cidade, uma moça da capital que passava férias ali, alguma filha de fazendeiro vizinho, mas nenhuma ficava muito tempo. Alberto não se prendia a ninguém. Ele gostava da liberdade e gostava ainda mais da sensação de não dever nada a ninguém. Amor só complica a vida. Ele costumava dizer para o capataz Joaquim, seu homem de confiança há mais de 20 anos. Numa manhã quente de setembro, o sol já queimava forte quando Alberto parou a caminhonete perto do curral. Alguns peões trabalhavam separando o gado enquanto o barulho dos bois ecoava pelo pasto. Alberto desceu do carro com o chapéu puxado sobre os olhos e observou tudo em silêncio. Joaquim se aproximou, limpando o suor da testa. O leilão da semana que vem vai ser grande, patrão. Já confirmaram comprador até de fora do estado. Alberto apenas assentiu com a cabeça. Quero tudo organizado. Não gosto de surpresa. Pode deixar. Alberto caminhou alguns passos pelo curral quando percebeu algo estranho perto da porteira da fazenda. Uma mulher estava discutindo com um dos peões que fazia a segurança da entrada. Ela parecia irritada, com as mãos na cintura, tentando explicar alguma coisa, enquanto o peão balançava a cabeça negando. Joaquim também notou a cena. Deve ser mais uma querendo falar com o senhor. Essas coisas sempre aparecem. Alberto não tinha paciência para esse tipo de situação. Já estava prestes a voltar para a caminhonete quando ouviu a voz da mulher mais alta. Eu não vou embora sem falar com o dono dessa fazenda. O tom firme chamou a atenção dele. Alberto virou o rosto devagar e observou melhor. A mulher tinha cabelos castanhos presos de qualquer jeito, roupas simples cobertas de poeira da estrada e um olhar que não parecia nem um pouco intimidado. Ela não tinha a postura de quem estava ali pedindo favor. Parecia alguém que estava ali para resolver alguma coisa. Alberto caminhou em direção à porteira. O peão se endireitou quando viu o patrão se aproximando. Seu Alberto, essa moça aqui está insistindo em entrar. A mulher virou o rosto e finalmente olhou diretamente para ele. Por um segundo, o silêncio ficou pesado entre os dois. Alberto estava acostumado com olhares diferentes. Interesse, admiração, medo. Mas aquele olhar era outro tipo de coisa. Era firme, quase desafiador. Então você é o Alberto Vasconcelos? Ela perguntou sem rodeios. Joaquim até arregalou os olhos com a coragem dela. Alberto cruzou os braços com calma. Depende. Quem quer saber? Ela respirou fundo, como se tivesse viajado muito para chegar até ali. Meu nome é Natália. Eu preciso falar com você sobre uma coisa que envolve essa fazenda. Alberto estreitou os olhos, curioso apesar de não demonstrar. E que tipo de assunto uma estranha tem comigo? Natália respondeu sem baixar o olhar. Um assunto que pode mudar muita coisa por aqui. Alberto ficou alguns segundos em silêncio, olhando para aquela mulher parada na porteira da fazenda, como se ela não tivesse a menor ideia de quem ele era.
Aquilo por si só já era estranho. Naquela região, quase todo mundo conhecia o nome dele, e a maioria das pessoas ficava nervosa só de falar com o magnata do gado. Mas Natália não parecia nervosa. Pelo contrário, parecia cansada da viagem, coberta de poeira da estrada, mas firme como alguém que já tinha decidido que não iria sair dali sem resolver o que precisava. Alberto apoiou uma das mãos na madeira da porteira e falou com calma. Muito bem, Natália, você conseguiu minha atenção. Agora fala logo o que você quer. Ela cruzou os braços, observando a fazenda enorme atrás dele, os pastos que pareciam não ter fim e os peões trabalhando no curral. Eu viajei quase 2 dias para chegar aqui, então acho melhor a gente conversar em um lugar que não seja no meio da estrada. Joaquim soltou uma risadinha baixa, achando graça da ousadia dela. Alberto lançou um olhar rápido para o capataz, depois voltou a encarar Natália. Você tem coragem. Isso eu reconheço. Pouca gente chega aqui falando comigo desse jeito. Natália respondeu na mesma hora. E pouca gente deve ter motivo suficiente para isso. Aquela resposta fez Alberto estreitar os olhos por um instante. Havia algo ali, um motivo real. Ele percebeu. Depois de alguns segundos de silêncio, abriu a porteira com um gesto seco. Entra. Natália passou por ele caminhando devagar, sem olhar para trás. Alguns peões acompanharam a cena curiosos, enquanto ela atravessava o pátio de terra batida ao lado de Alberto. A casa principal da fazenda ficava um pouco mais acima, grande, antiga e imponente, com uma varanda larga de madeira que dava vista para os pastos. Quando chegaram até lá, Alberto tirou o chapéu e colocou sobre a mesa da varanda. Agora fala, o que uma mulher que eu nunca vi na vida veio resolver comigo? Natália respirou fundo. Eu vim por causa dessas terras. Alberto soltou uma risada curta, quase incrédula. Essas terras? Sim. Moça, você está olhando para uma fazenda que pertence à minha família há mais de 40 anos. Natália finalmente tirou da bolsa um envelope antigo e colocou sobre a mesa. Talvez, depois de ver isso, você mude de ideia. Alberto pegou o envelope com calma. Dentro havia alguns documentos antigos, meio amarelados pelo tempo. Ele começou a ler devagar, o olhar ficando cada vez mais sério. Joaquim se aproximou curioso, tentando entender o que estava acontecendo. Depois de alguns segundos, Alberto levantou os olhos para Natália. De onde você tirou isso? Do meu pai. Seu pai? Antes de morrer, ele me contou uma coisa que eu nunca soube. Uma parte dessas terras, um pedaço pequeno, mas importante, era dele. O silêncio caiu pesado na varanda. O vento quente passava pelo pasto, levantando poeira enquanto Alberto analisava os papéis novamente. Isso aqui não prova nada. Natália não recuou. Talvez não, mas prova que existe uma história que nunca foi contada direito. Alberto fechou o envelope e apoiou as mãos na mesa. O olhar dele agora estava mais duro. Escuta bem, Natália. Eu não faço negócios com história mal explicada. Eu também não. Ela respondeu imediatamente. Joaquim já começava a perceber que aquilo ia dar problema. Alberto respirou fundo e caminhou alguns passos pela varanda. Você chega na minha fazenda dizendo que uma parte dessas terras era do seu pai e espera que eu simplesmente acredite. Eu espero que você investigue. E por que eu faria isso? Natália deu um pequeno passo para a frente. Porque se meu pai estava dizendo a verdade, então alguém tomou essas terras dele. O clima ficou pesado. Alberto não gostava de ser acusado de nada, muito menos dentro da própria casa. Mas havia algo na maneira como Natália falava que não parecia mentira. Ela não estava ali pedindo dinheiro, nem tentando seduzir o magnata, como muitas já tinham tentado antes. Ela parecia determinada a descobrir a verdade, e isso despertou algo estranho em Alberto, uma mistura de irritação e curiosidade. Ele voltou a encará-la com atenção pela primeira vez. Notou os olhos fortes, o jeito firme de falar, e o fato de que ela não desviava o olhar.
Natália também o observava em silêncio. Aquele era o homem que todo mundo na região chamava de coração de ferro. Alto, ombros largos, expressão sempre séria e um tipo de presença que fazia qualquer um pensar duas vezes antes de enfrentá-lo. Mas ela não tinha viajado tudo aquilo para recuar agora. Alberto finalmente falou. Você é teimosa. Natália deu um pequeno sorriso de canto. Meu pai também dizia isso. Joaquim cruzou os braços, olhando para os dois. Patrão, essa história está ficando interessante. Alberto ignorou o comentário do capataz e voltou a olhar para Natália. Você tem onde ficar na cidade? Ainda não. Então vai ficar aqui. Ela arregalou levemente os olhos. Aqui? Na casa de hóspedes da fazenda. Natália ficou surpresa. Você confia assim em uma estranha? Alberto pegou o chapéu e colocou novamente na cabeça. Não confio. Ele respondeu com um leve sorriso de canto que quase nunca aparecia. Mas quero descobrir o que você está escondendo. Natália levantou o queixo. Eu não estou escondendo nada. Alberto se aproximou um pouco mais dela, diminuindo a distância entre os dois. A voz dele saiu mais baixa agora. Então não tem motivo para ir embora. Por um segundo, os dois ficaram frente a frente em silêncio. Havia uma tensão estranha no ar, como se nenhum dos dois estivesse acostumado a encontrar alguém que enfrentasse o outro daquela forma. Joaquim observava tudo encostado na coluna da varanda, quase se divertindo. Finalmente Alberto se afastou. Joaquim, leva ela até a casa de hóspedes. Depois olhou novamente para Natália. Mas uma coisa eu já vou avisando. Se essa história for mentira... Natália interrompeu antes que ele terminasse. Não é. Alberto abriu um sorriso curto, meio provocador. Então vamos descobrir. E naquele momento, nenhum dos dois imaginava que aquela mulher que tinha chegado coberta de poeira na porteira da fazenda iria virar a única capaz de bagunçar completamente a vida do magnata do gado que tinha jurado nunca amar. A casa de hóspedes da fazenda ficava um pouco afastada da casa principal, cercada por árvores antigas e com uma varanda simples de madeira que dava vista para um pedaço enorme de pasto. Joaquim levou Natália até lá enquanto o sol da tarde já começava a baixar no horizonte. Durante o caminho, alguns peões olharam curiosos para a moça nova andando ao lado do capataz. Não era comum uma mulher desconhecida aparecer ali e muito menos ficar hospedada na propriedade do magnata. Joaquim abriu a porta da pequena casa e falou com seu jeito tranquilo. Não é luxo igual a casa grande, mas é confortável. Natália entrou devagar, observando o lugar. Era simples, mas bem cuidado. Uma cama de madeira, uma mesa pequena, uma janela grande por onde entrava o vento do campo. Depois de 2 dias de viagem, aquilo já parecia um descanso enorme. Para mim está perfeito. Joaquim encostou na porta, olhando para ela com um sorriso curioso. Você tem coragem, moça. Natália virou para ele. Por quê? Porque pouca gente chega aqui enfrentando o patrão daquele jeito. Ela deu de ombros. Eu não vim brigar com ele. Só vim descobrir a verdade. Joaquim soltou um suspiro. Pois é... Mas o seu Alberto não é homem fácil. Natália respondeu com calma. Eu também não sou. O capataz riu baixinho. Isso eu já percebi. Depois apontou para a janela. Se precisar de alguma coisa, é só chamar alguém do curral. A fazenda inteira trabalha cedo, então amanhã já vai ter movimento antes do sol nascer. Quando ele saiu, Natália finalmente se sentou na cama e respirou fundo. A viagem, o encontro com Alberto, a tensão da conversa, tudo parecia pesado agora. Ela abriu a bolsa e tirou uma fotografia antiga do pai, um homem simples, de chapéu de palha, sorrindo em frente a um pedaço de terra com cerca de madeira. Eu vou descobrir a verdade, pai, murmurou baixinho. Enquanto isso, na casa principal, Alberto estava na varanda olhando para o pasto com um copo de café na mão. Joaquim chegou caminhando devagar e encostou na cerca de madeira. A moça já se instalou.
Alberto continuou olhando para o horizonte. E o que você achou dela? Joaquim coçou o queixo. Determinada e corajosa. Alberto soltou um pequeno sorriso de lado. Isso eu já percebi. O capataz continuou. Mas tem outra coisa. O quê? Ela parece estar falando a verdade. Alberto ficou em silêncio por alguns segundos. Aquilo também tinha passado pela cabeça dele. Mas havia outra coisa que o incomodava ainda mais. A forma como Natália olhava para ele, sem medo, sem interesse pelo dinheiro. Aquilo era raro, muito raro. Naquela mesma noite, a cidade vizinha estava movimentada. Era dia de festa no clube rural, um daqueles bailes típicos da região com música ao vivo, comida farta e gente de todas as fazendas ao redor. Joaquim apareceu na varanda arrumado com camisa limpa e chapéu novo. Patrão, o pessoal está esperando o senhor no baile. Alberto terminou o café e colocou o chapéu. Vamos então. Quando a caminhonete dele chegou na cidade, como sempre chamou a atenção. O magnata do gado era conhecido por todos ali. Algumas mulheres cochicharam quando ele entrou no salão. Uma delas até se aproximou sorrindo. Seu Alberto, quanto tempo? Alberto cumprimentou com educação, mas sem se prender à conversa. Aquilo era comum para ele. Sempre havia alguém tentando chamar sua atenção. Mas naquela noite, curiosamente, ele não estava muito interessado na festa. Enquanto conversava com alguns fazendeiros sobre negócios e gado, sua cabeça voltava várias vezes para a mesma pergunta: quem realmente era Natália? No meio da conversa, um dos homens comentou: ouvi dizer que chegou uma mulher nova na sua fazenda hoje. Alberto ergueu uma sobrancelha. A notícia corre rápido por aqui. O fazendeiro riu. Interior é assim. Outro completou: cuidado, Alberto. Às vezes essas histórias de terra acabam dando problema. Alberto apenas respondeu com um tom firme: problema eu resolvo. Enquanto isso, de volta à fazenda, Natália estava sentada na varanda da casa de hóspedes, olhando para o céu cheio de estrelas. O silêncio do campo era profundo, quebrado apenas pelo som distante de alguns bois no pasto. Ela estava tão distraída pensando em tudo que nem percebeu a caminhonete se aproximando na estrada de terra. Alberto tinha voltado da cidade mais cedo do que o esperado. Ao passar perto da casa de hóspedes, viu a silhueta dela sentada na varanda. Ele parou o carro por impulso e desceu. Natália levantou os olhos quando ouviu passos se aproximando. Achei que estivesse na festa da cidade. Alberto encostou na cerca de madeira perto da varanda. Eu estava. E por que voltou? Ele deu de ombros. Cansei da festa. Natália observou o rosto dele por alguns segundos antes de falar. Ou ficou curioso demais? Alberto soltou uma risada baixa. Você gosta de provocar, não gosta? Ela respondeu com calma. Eu só falo o que penso. O vento da noite balançava levemente os cabelos dela. Alberto percebeu aquilo sem querer e desviou o olhar para o pasto escuro. Amanhã cedo eu vou mandar alguém verificar esses documentos que você trouxe. Natália se levantou da cadeira. Obrigada. Alberto olhou para ela novamente. Não me agradeça ainda. Ela desceu um degrau da varanda e ficou mais próxima dele. Você parece desconfiar de tudo. Porque eu aprendi que confiar nas pessoas pode sair caro. Natália respondeu em tom mais suave. Nem todo mundo quer tirar alguma coisa de você, Alberto. Aquela frase o fez olhar diretamente nos olhos dela outra vez. Havia algo ali que ele não sabia explicar. Uma mistura de desafio, curiosidade e uma atração que ele não esperava sentir. Depois de alguns segundos em silêncio, Alberto falou. Vamos ver quanto tempo você aguenta essa fazenda. Natália cruzou os braços. Talvez mais do que você imagina. Alberto sorriu de canto. Isso nós vamos descobrir. E naquela noite, enquanto os dois se encaravam sob o céu estrelado da fazenda, nenhum deles percebeu que aquela discussão sobre terras antigas estava começando a se transformar em algo muito mais perigoso.
porque pela primeira vez em muitos anos, o magnata de coração de ferro estava começando a se interessar de verdade por uma mulher. O sol ainda nem tinha nascido quando a fazenda começou a despertar. O canto dos galos se misturava com o barulho distante dos bois e o movimento dos peões que já começavam o trabalho do dia. Na casa de hóspedes, Natália abriu os olhos com o primeiro clarão da manhã entrando pela janela. Por um instante, ela demorou para lembrar onde estava. Então tudo voltou à mente. A viagem, a conversa na porteira, o olhar desconfiado de Alberto e aquela tensão estranha que parecia existir sempre que os dois ficavam perto um do outro. Ela se levantou, lavou o rosto e saiu para a varanda. O ar da manhã era fresco e o campo parecia infinito diante dela. Não demorou muito para ouvir o barulho de uma caminhonete se aproximando. Alberto parou o carro perto da casa de hóspedes e desceu como fazia todas as manhãs, com o chapéu bem firme na cabeça e o olhar atento em tudo ao redor. Ele se surpreendeu quando viu Natália já acordada observando o movimento da fazenda. Achei que ainda estivesse dormindo. Natália se apoiou na madeira da varanda. Meu pai dizia que quem vive de terra aprende a acordar cedo. Alberto subiu os 2 degraus da varanda com passos tranquilos. Então seu pai realmente entendia de terra. Natália o observou em silêncio por um instante antes de responder. Entendia. Ele trabalhou a vida inteira nisso. Alberto ficou alguns segundos olhando para o pasto. Hoje eu vou até a parte sul da fazenda. É onde esses documentos dizem que ficava a antiga divisa das terras. Natália endireitou o corpo. Eu vou junto. Alberto virou o rosto devagar para ela. Vai? Claro. Eu não viajei 2 dias para ficar esperando alguém me contar depois. Ele soltou uma pequena risada. Você realmente não tem medo de nada. Natália respondeu com firmeza. Só de perder a verdade. Alberto ficou alguns segundos em silêncio. Depois apontou para a caminhonete. Então anda logo antes que eu mude de ideia. A estrada de terra cortava os pastos enquanto a caminhonete avançava levantando poeira. Natália observava tudo pela janela. Cercas antigas, bois espalhados pelo campo, peões trabalhando a cavalo. Aquela fazenda era enorme, muito maior do que ela tinha imaginado. Alberto dirigia em silêncio, mas vez ou outra lançava um olhar rápido para ela, como se ainda estivesse tentando entender quem era aquela mulher que tinha aparecido de repente na vida dele. Depois de alguns minutos, ele falou sem tirar os olhos da estrada. Você sabe que mesmo que esses documentos sejam verdadeiros, isso não significa que alguém roubou as terras do seu pai. Natália respondeu olhando para o horizonte. Eu sei. Então por que tanta insistência? Ela demorou um pouco antes de responder. Porque antes de morrer, ele disse que tinha sido enganado. Alberto franziu levemente a testa. Enganado por quem? Natália virou o rosto para ele. Ele nunca disse. A caminhonete seguiu mais alguns minutos até parar perto de uma cerca antiga, meio desgastada pelo tempo. Alberto desceu do carro e caminhou até a madeira velha que marcava a divisa de um dos pastos. Natália foi atrás dele. O vento passava pelo campo balançando o capim alto, enquanto os dois observavam aquela parte da fazenda. Alberto apoiou a mão na cerca e falou pensativo. Essa cerca foi construída pelo meu pai. Natália olhou ao redor. E antes dela? Ele deu de ombros. Não sei. Eu era criança quando essa parte foi ampliada. Natália caminhou alguns passos pelo terreno, olhando cada detalhe como se tentasse imaginar como aquilo era anos atrás. Alberto a observava em silêncio. Havia algo curioso naquela cena, aquela mulher simples andando pela terra dele com tanta naturalidade, como se também tivesse alguma ligação com aquele lugar. Em certo momento, Natália pisou em um buraco escondido no capim e perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse cair, Alberto segurou o braço dela com rapidez.
O corpo dela esbarrou no dele por um segundo. Natália levantou os olhos e ficou muito perto do rosto dele. Os dois ficaram parados assim por um instante, sem dizer nada. O vento passou mais forte, levantando um pouco de poeira ao redor. Alberto ainda segurava o braço dela. Natália percebeu isso e falou em tom baixo. Obrigada. Alberto demorou um segundo para soltar. Presta atenção onde pisa. Ela sorriu de leve. Agora quem está me salvando é você. Alberto respondeu com o mesmo tom provocador de sempre. Não se acostuma. Natália riu baixinho e se afastou alguns passos. Mas a tensão daquele momento não desapareceu completamente. Pelo contrário, parecia ter deixado algo diferente no ar entre os dois. Depois de observar mais um pouco o terreno, Alberto caminhou de volta para a caminhonete. Vamos voltar. Natália olhou para ele. Já? Eu preciso falar com um advogado na cidade. Ela respirou fundo. Então, você está levando essa história a sério. Alberto abriu a porta do carro. Eu sempre levo problemas a sério. Natália entrou na caminhonete ao lado dele e o veículo voltou a percorrer a estrada de terra. No meio do caminho começaram a ouvir gritos, vindos de um dos pastos mais próximos. Um dos peões corria, tentando controlar um boi bravo que tinha se soltado da cerca. O animal estava agitado, batendo contra a madeira e levantando poeira. Alberto parou o carro imediatamente. Fica aqui. Mas Natália já estava descendo também. O boi avançou em direção à cerca quebrada, ameaçando invadir outro terreno. Um dos peões quase foi atingido. Alberto correu até lá sem hesitar, segurando uma corda para ajudar a controlar o animal. Natália observava tudo com o coração acelerado. Em poucos segundos, ela percebeu que o boi estava prestes a derrubar completamente a cerca. Sem pensar muito, pegou uma madeira caída no chão e correu para ajudar a bloquear a passagem. Alberto viu aquilo e gritou: Natália, sai daí! Mas ela já estava ali tentando segurar a madeira, enquanto os peões puxavam o boi para trás. Depois de alguns segundos tensos, finalmente conseguiram controlar o animal e levá-lo de volta para dentro do curral improvisado. O silêncio voltou ao pasto. Alberto caminhou até Natália ainda com um olhar sério. Você ficou maluca? Natália estava ofegante, mas respondeu firme. Eu só ajudei. Isso não é lugar para brincadeira. Ela cruzou os braços. Você prefere que eu fique parada olhando? Alberto ficou alguns segundos encarando ela, respirando fundo. Depois passou a mão pelos cabelos e soltou um pequeno sorriso incrédulo. Você é problema, sabia? Natália respondeu com um sorriso provocador. Você que mandou eu ficar na fazenda. Alberto balançou a cabeça e voltou para a caminhonete. Mas enquanto ligava o motor, percebeu uma coisa que o deixou ainda mais intrigado. Pela primeira vez em muitos anos, aquela mulher estava conseguindo fazer o magnata de coração de ferro sentir algo que ele já não sentia havia muito tempo: interesse. E talvez algo ainda mais perigoso começando a nascer ali. Os dias começaram a passar de forma diferente na fazenda Vasconcelos, depois da chegada de Natália. O que antes era apenas rotina de trabalho, negócios e silêncio, agora parecia ter um movimento novo, quase como se o vento tivesse mudado de direção. Os peões comentavam discretamente entre si que o patrão andava diferente. Não era algo muito visível, mas quem conhecia Alberto há anos percebia pequenos sinais. Ele aparecia mais vezes perto da casa de hóspedes, inventava desculpas para verificar cercas que ficavam justamente naquela parte da fazenda, e até discutia menos com os homens quando algo dava errado no curral. Joaquim foi o primeiro a perceber isso claramente. Numa manhã, enquanto os dois observavam o gado sendo separado para o leilão da semana, o capataz comentou com um meio sorriso: Aquela moça está mexendo com a fazenda inteira. Alberto nem virou o rosto. Ela só está aqui por causa de uma história mal explicada de terra. Joaquim respondeu com tranquilidade: Se o senhor diz,
Alberto lançou um olhar rápido para ele. O que quer dizer com isso? Joaquim deu de ombros. Nada não, patrão. Só que faz muito tempo que eu não vejo o senhor interessado em uma mulher que não seja só por uma noite. Alberto voltou os olhos para o curral sem responder. Mas a verdade era que ele mesmo estava percebendo aquilo. Natália não era como as outras mulheres que apareciam na vida dele. Ela não tentava agradar, não fazia elogios e não parecia nem um pouco impressionada com o dinheiro ou com o poder que ele tinha. Às vezes, ela até discutia com ele como se estivesse falando com qualquer homem comum, e isso o irritava, mas ao mesmo tempo o deixava curioso. Naquela tarde, o advogado da cidade finalmente chegou na fazenda, trazendo algumas informações sobre os documentos que Natália tinha entregado. Alberto recebeu o homem no escritório da casa principal, enquanto Natália aguardava do lado de fora na varanda. Joaquim estava encostado na coluna, observando o nervosismo dela. Está preocupada? Natália respondeu, olhando para a porta fechada do escritório. Um pouco. Com medo de descobrir alguma coisa ruim? Ela respirou fundo. Com medo de descobrir que meu pai estava certo. O capataz coçou o queixo pensativo. Seu Alberto não é homem de tomar terra de ninguém. Natália respondeu em tom sincero. Eu não acho que foi ele. Joaquim ergueu uma sobrancelha. Então quem foi? Natália olhou para o chão por alguns segundos antes de falar. Talvez alguém da família dele. Dentro do escritório, Alberto ouvia o advogado com atenção enquanto o homem folheava alguns papéis antigos. Esses documentos são verdadeiros. Alberto franziu a testa. Então o pai dela realmente tinha uma parte das terras. O advogado assentiu devagar. Sim, mas há um detalhe importante. Qual? O homem colocou outro documento sobre a mesa. Essa venda foi registrada há quase 30 anos. Alberto pegou o papel e começou a ler. O nome que aparecia ali fez o sangue dele gelar por um segundo. O comprador das terras era o próprio pai dele. Alberto levantou os olhos lentamente. Isso não pode estar certo. O advogado respondeu com cautela. Foi o que encontrei no registro antigo da cidade. O silêncio tomou conta do escritório. Alberto ficou alguns segundos olhando para o documento sem dizer nada. Seu pai sempre tinha sido respeitado na região, conhecido como um homem duro nos negócios, mas justo. A ideia de que ele pudesse ter enganado alguém não parecia fazer sentido, mas os papéis estavam ali. Depois de alguns minutos, Alberto respirou fundo e disse com voz firme: Natália precisa saber disso. Quando a porta do escritório se abriu, Natália se levantou imediatamente. O olhar de Alberto estava diferente, mais sério do que antes. Ela percebeu na hora que algo importante tinha sido descoberto. O que aconteceu? Alberto caminhou até a varanda e estendeu o documento para ela. Seu pai estava dizendo a verdade. Natália pegou o papel com as mãos trêmulas e começou a ler. Quando viu o nome do comprador das terras, levantou os olhos devagar para Alberto. Seu pai. O silêncio ficou pesado entre os dois. Alberto apoiou as mãos na madeira da varanda, olhando para o horizonte. Eu não sabia disso. Natália respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Meu pai dizia que alguém tinha enganado ele, que tinha perdido a terra por causa de um acordo mal explicado. Alberto virou o rosto para ela. Está dizendo que meu pai roubou seu pai? Natália respondeu com cuidado. Eu não sei o que aconteceu, mas a tensão já tinha surgido entre os dois. Alberto não gostava de colocar a honra da família em dúvida, muito menos diante de alguém que ele conhecia há tão pouco tempo. Meu pai pode ter sido duro, mas nunca foi ladrão. Natália levantou o olhar firme. E meu pai nunca foi mentiroso. As palavras ficaram no ar como um golpe silencioso. Joaquim percebeu que aquela conversa estava ficando perigosa e decidiu se afastar um pouco da varanda. Alberto passou a mão pelos cabelos tentando controlar a irritação. Essa história precisa ser investigada direito.
Natália respondeu com a mesma firmeza. É exatamente o que eu quero. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, mas a tensão agora era muito maior do que antes. A atração que vinha crescendo entre eles parecia ter encontrado um obstáculo enorme. Alberto finalmente falou em tom mais baixo. Talvez seja melhor você voltar para a cidade por alguns dias. Natália arregalou levemente os olhos. Você quer que eu vá embora? Até a gente entender melhor essa história. Ela deu um pequeno passo para trás, claramente magoada. Então, é assim que você resolve as coisas? Alberto respondeu com frieza. Eu resolvo problemas com calma. Natália apertou o documento nas mãos. Meu pai morreu acreditando que tinha sido enganado. Alberto respondeu firme. E o meu morreu sendo respeitado por toda essa região. O silêncio voltou entre os dois. Pela primeira vez, desde que tinham se conhecido, parecia que estavam em lados opostos de verdade. Natália respirou fundo, tentando controlar a emoção. Eu não vou embora. Alberto cruzou os braços olhando para ela com aquele olhar duro que tinha dado origem à fama de coração de ferro. Então prepare-se, porque essa história pode ser muito mais complicada do que você imagina. E naquele momento, nenhum dos dois sabia que aquele segredo envolvendo as terras antigas da fazenda estava prestes a revelar algo ainda mais perigoso. Algo que poderia destruir não só a reputação da família de Alberto, mas também o sentimento que estava começando a nascer entre ele e Natália. Depois daquela conversa na varanda, o clima na fazenda mudou completamente. O silêncio entre Alberto e Natália passou a ser mais pesado, carregado de coisas que nenhum dos dois sabia direito como resolver. Nos dias seguintes, eles quase não se falaram. Natália continuava na casa de hóspedes, andando pela fazenda durante o dia, observando os pastos, conversando com alguns peões mais antigos e tentando descobrir qualquer detalhe que pudesse ajudar a entender o que realmente tinha acontecido tantos anos atrás. Alberto, por outro lado, mergulhou no trabalho ainda mais do que antes. Passava horas no curral, nos pastos ou no escritório, analisando documentos antigos que Joaquim tinha conseguido reunir. Mas mesmo tentando se manter ocupado, havia algo que ele não conseguia ignorar. A presença de Natália ainda mexia com ele de um jeito que nenhuma outra mulher tinha conseguido antes. Numa tarde quente, quase no fim do dia, Natália estava caminhando perto do antigo galpão da fazenda quando encontrou um senhor já bem idoso sentado em um banco de madeira. Era seu Anselmo, um peão que trabalhava ali havia mais de 30 anos. Ele levantou os olhos quando viu a moça se aproximando. Você é a tal da Natália, não é? Ela sorriu de leve. Sou sim. O velho fez um gesto apontando para o banco ao lado. Senta um pouco. Natália se sentou curiosa. O senhor trabalha aqui há muito tempo? Desde antes do seu Alberto virar patrão. Aquilo chamou a atenção dela imediatamente. Então o senhor conheceu o pai dele? Anselmo suspirou, olhando para o pasto distante. Conheci. Natália ficou em silêncio esperando ele continuar. O senhor demorou alguns segundos antes de falar. Seu pai era um homem chamado Augusto, não era? Natália virou o rosto surpresa. O senhor conheceu meu pai? Anselmo assentiu devagar. Ele veio aqui algumas vezes quando eu ainda era mais novo. O coração dela acelerou. O que aconteceu com as terras dele? O velho passou a mão pelo chapéu, como se estivesse lembrando de coisas que preferia ter esquecido. Seu pai e o pai do Alberto fizeram um acordo, mas não foi simples. Natália se inclinou um pouco para a frente. Que tipo de acordo? Anselmo respondeu com calma. Seu pai estava com dívidas naquela época. Uma seca tinha destruído quase todo o gado dele. Natália abaixou o olhar. Aquilo fazia sentido com algumas histórias que ela lembrava da infância. Então ele vendeu as terras? Mais ou menos, o velho continuou. O pai do Alberto comprou uma parte das terras para ajudar ele a pagar as dívidas, mas também prometeu devolver depois que a situação melhorasse. Natália ergueu os olhos rapidamente. Devolver?
Era um acordo de palavra entre os dois. O coração dela apertou. Mas isso nunca aconteceu. Anselmo suspirou. Seu pai morreu pouco tempo depois e o acordo acabou ficando perdido no meio da papelada. Naquele momento, passos firmes se aproximaram pelo galpão. Alberto tinha acabado de chegar e tinha ouvido parte da conversa. O olhar dele estava sério. Você deveria ter me contado isso antes, Anselmo. O velho levantou devagar. Achei que não era da minha conta. Alberto passou a mão pelos cabelos, claramente incomodado. Natália se levantou também, olhando para ele com os olhos cheios de emoção. Então meu pai não estava mentindo. Alberto respondeu em tom mais baixo. Não. O silêncio entre os dois parecia mais suave agora, diferente da tensão de antes. Natália segurava as lágrimas com dificuldade. Ele sempre dizia que tinha sido enganado, mas talvez ele só não tenha entendido o que aconteceu depois. Alberto caminhou alguns passos pelo galpão pensando em tudo aquilo. Finalmente parou na frente dela. Meu pai pode ter feito um acordo de palavra, mas eu vou resolver isso do jeito certo. Natália levantou os olhos. O que quer dizer? Alberto respirou fundo. A parte de terra que era do seu pai vai voltar para você. Ela ficou surpresa. Você faria isso? Alberto respondeu olhando diretamente nos olhos dela. É o justo. Natália balançou a cabeça devagar. Eu não vim aqui para tirar nada de você. Alberto deu um pequeno sorriso. Eu sei. O vento da tarde atravessava o galpão, levantando um pouco de poeira, enquanto os dois ficavam frente a frente, em silêncio. Depois de tudo que tinham descoberto, parecia que, finalmente, o peso daquela história estava se dissolvendo. Natália falou em tom mais suave. Mesmo depois de tudo isso, você ainda confia em mim? Alberto respondeu com uma sinceridade que quase nunca mostrava. Mais do que eu esperava. Ela deu um pequeno sorriso. Isso é perigoso para um homem que jurou nunca amar. Alberto se aproximou um pouco mais dela. Talvez eu esteja começando a quebrar essa promessa. O coração de Natália acelerou. Durante dias, os dois tinham evitado aquele assunto, mas agora parecia impossível fingir que não existia algo forte entre eles. Alberto levantou a mão devagar e tocou o rosto dela com cuidado, como se estivesse experimentando um sentimento que não conhecia havia muito tempo. Natália não se afastou. Pelo contrário, aproximou-se um pouco mais dele. A voz dele saiu baixa. Você apareceu aqui para resolver uma história antiga, mas acabou bagunçando a minha vida inteira. Natália respondeu quase sussurrando. Talvez a sua vida precisasse disso. Alberto soltou uma pequena risada. Pode ser. E então, sem pressa, ele a puxou para mais perto e finalmente a beijou. Não foi um beijo rápido ou impulsivo. Foi um beijo cheio de tudo que os dois tinham guardado durante aqueles dias de discussões, provocações e olhares silenciosos. Quando se afastaram, Natália ainda sorria levemente. Então, o magnata de coração de ferro finalmente se rendeu? Alberto colocou o chapéu de volta na cabeça com aquele sorriso de canto que começava a aparecer cada vez mais quando estava perto dela. Não conta pra ninguém, ele murmurou com humor. Tenho uma reputação para manter. Natália riu. Enquanto o sol começava a se pôr sobre os pastos da fazenda Vasconcelos, o magnata do gado, que tinha jurado nunca amar, finalmente entendia uma coisa que durante anos tentou evitar. Às vezes, o amor aparece quando a gente menos espera e muda tudo. Depois daquela conversa no galpão, a vida na fazenda Vasconcelos começou a mudar aos poucos. Alberto cumpriu a promessa que tinha feito. A parte de terra que tinha pertencido ao pai de Natália foi oficialmente passada para o nome dela. Não era uma área enorme, mas era uma terra boa, com um pequeno pasto e uma casa antiga que ficava perto de um riacho.
Natália decidiu ficar na região para cuidar daquele pedaço de terra, que de certa forma era o último pedaço da história do pai dela. Nos primeiros dias, Alberto tentou manter certa distância. Talvez por orgulho, talvez porque ainda estava tentando entender o que estava acontecendo dentro dele. Mas aquilo durou pouco. Bastava um pretexto qualquer para ele aparecer por lá. Às vezes dizia que estava passando para ver se a cerca precisava de reparo. Em outras ocasiões, aparecia dizendo que os bois da fazenda poderiam atravessar para aquele pasto se não arrumassem a divisa direito. Natália percebia perfeitamente aquelas desculpas e sempre sorria. Em uma dessas tardes, Alberto apareceu a cavalo enquanto ela organizava algumas ferramentas perto da casa. Ele desceu devagar, encostou o chapéu na cabeça e falou com aquele jeito sério de sempre. Vim ver se você ainda está dando conta dessa terra. Natália cruzou os braços com um sorriso provocador. Você está preocupado com a terra ou comigo? Alberto deu aquele meio sorriso que já estava ficando cada vez mais comum quando ela estava por perto. Talvez com os dois. Aos poucos, aquelas visitas começaram a se tornar rotina. Às vezes, eles caminhavam pelo pasto juntos no fim da tarde. Outras vezes, ficavam sentados na varanda da pequena casa, conversando enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas. E não demorou muito para os primeiros beijos começarem a acontecer. Beijos roubados, às vezes no meio de uma discussão boba, outras vezes em silêncio, quando os dois apenas se olhavam e percebiam que já não fazia mais sentido tentar esconder o que sentiam. Joaquim, que observava tudo de longe, costumava dizer para os peões: o patrão finalmente encontrou alguém que conseguiu domar aquele coração de ferro. Meses se passaram, e aquela história que tinha começado com uma discussão na porteira da fazenda acabou se transformando em algo muito maior. Numa noite de festa na cidade, durante um baile no mesmo clube rural onde Alberto costumava ir tantos anos antes, ele surpreendeu todo mundo. No meio da música, puxou Natália pela mão até o centro do salão e, diante de todos, disse com um sorriso que quase ninguém acreditava estar vendo: você chegou na minha vida para resolver uma história antiga, mas acabou mudando tudo. Natália olhou para ele com aquele mesmo olhar firme que tinha no dia em que chegou na fazenda. E você ainda tem medo de amar? Alberto balançou a cabeça devagar. Não mais. Foi ali mesmo, naquele salão cheio de gente da região, que o magnata do gado de coração de ferro fez algo que ninguém imaginava ver. Ele pediu Natália em casamento. Meses depois, a fazenda inteira se reuniu para celebrar. Foi um casamento simples, mas cheio de alegria, com música, comida farta e todos os trabalhadores da fazenda participando da festa. E assim, o homem que tinha jurado nunca amar começou uma nova vida ao lado da única mulher que conseguiu derrubar todas as muralhas que ele tinha construído ao redor do próprio coração. Alguns anos depois, quem passava pela estrada de terra da fazenda Vasconcelos, às vezes via uma cena que ninguém imaginaria no passado. Alberto caminhando pelo pasto com um menino pequeno nos ombros, enquanto Natália vinha logo atrás, segurando a mão de uma menina menor ainda. O magnata mais temido da região agora era também um pai orgulhoso e um marido completamente apaixonado. E talvez a maior prova de que o amor realmente muda as pessoas fosse justamente essa. Até o homem conhecido como magnata de coração de ferro acabou descobrindo que algumas promessas simplesmente não nasceram para ser cumpridas. E agora eu quero saber de você, o que achou dessa história? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de histórias intensas de romance como essa, dá uma olhada nos livros pinados aqui do vídeo, onde aparece a sacolinha. Eu sempre deixo livros de romances emocionantes com desconto, além de alguns produtos de beleza e ofertas especiais que estão disponíveis na Shopee e no Mercado Livre. Tem cupons e promoções que valem a pena, então aproveita para conferir.